Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente vai falar do bom momento do mercado de trabalho no Brasil. Em outubro, o número de pessoas trabalhando bateu recorde, são mais de 100 milhões de brasileiros empregados. A taxa de desocupação continua abaixo da média histórica e a renda dos trabalhadores está aumentando de forma acelerada. A gente está falando aqui, então, de uma ótima notícia para as famílias brasileiras e para o próprio crescimento da economia. Mas tem uma preocupação sobre o impacto desse mercado de trabalho mais aquecido para a inflação. Por quê? A gente vai responder essa pergunta e vai saber sobre mais 4 temas. Os dados mais recentes da prévia da inflação brasileira, a perda de fôlego dos preços na Europa e sobre os dados de inflação dos Estados Unidos que aumentaram as expectativas pela decisão de juros que acontece na semana que vem. Hoje, a gente tem ainda a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, que conta, aliás, como essas expectativas pela decisão do Fed deram um bom impulso para os mercados globais na semana passada. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Thaís Andréa e hoje é 4 de dezembro de 2023. Vamos lá? O mercado de trabalho brasileiro está muito aquecido. A taxa de desemprego recuou 7,6%, bem abaixo da média histórica, que é de 10,4%, e é o menor desemprego desde abril de 2015. Com nosso ajuste sazonal, que exclui do cálculo flutuações de acordo com a época do ano, a taxa de desocupação brasileira ficou em 7,8%. Menos desemprego significa, em geral, salários maiores. A renda média dos trabalhadores teve alta de 3,8% nos 12 meses até outubro. Como o número de pessoas trabalhando também aumentou, a massa salarial, que é a soma dos rendimentos de todas as pessoas ocupadas, essa massa salarial subiu ainda mais, 4,7%. Os dados que eu estou citando aqui são de ganhos reais, ou seja, a inflação do período já foi descontada. O cenário, então, é de um mercado de trabalho que está no melhor momento em muitos anos. Isso é positivo para o ciclo de crescimento da economia, já que o emprego e a renda impulsionam o PIB. O que está trazendo preocupação, por outro lado, é o impacto de um mercado de trabalho aquecido para a inflação. O desemprego baixo e o rápido crescimento da renda, se não são acompanhados por um ganho de produtividade, eles podem acelerar os preços. Aliás, esse pode ser o quadro atual do mercado de trabalho brasileiro. Uma vez que tem menos trabalhadores disponíveis, a tendência é que os empregadores ofereçam salários maiores para conseguir contratar. E é aqui que entra a questão da produtividade. Se a produtividade está em alta, esse aumento de salários não gera impacto sobre a inflação. Mas, se a produtividade não cresce, como tem sido o caso do Brasil, o risco é de os custos mais altos serem repassados para o consumidor. Esse repasse de preços atinge, em especial, a inflação de serviços, porque o setor utiliza mão de obra em larga escala, ou seja, o custo dos salários tem um peso mais relevante sobre o preço final dos serviços. Dessa forma, a tendência é a gente ver preços mais elevados em restaurantes, escolas, consultas médicas, academias, salões de beleza e outros. E por que isso é uma preocupação para a inflação geral? É que os serviços representam mais de 1/3 do IPCA, o principal indicador de inflação do país. Por isso, os preços do setor são observados de perto pelo Banco Central para definir a política de juros e de controle da inflação. Na ata da última reunião, o Comitê de Política Monetária avaliou que a alta dos rendimentos dos trabalhadores pode estar relacionada a efeitos temporários e que não há evidências de pressões sobre os salários. Os membros do Copom disseram que vão seguir monitorando esse risco. Na nossa visão, o aumento dos rendimentos deve impactar a inflação, e em especial a inflação de serviços, e deve continuar também a ser uma preocupação para o avanço dos preços no futuro. Além dos dados recentes da PNAD, que a gente citou logo no começo do episódio, a gente observa outros indicadores que reforçam o quadro de um mercado de trabalho aquecido. Por exemplo, os dados do próprio CAGED, que medem a geração de vagas com carteira assinada, e pesquisas setoriais de emprego também sugerem uma menor desocupação e salários maiores. Então, o aquecimento no mercado de trabalho não parece ser pontual. A gente acredita que, apesar da esperada desaceleração do PIB brasileiro na segunda metade de 2023, o desemprego deve ficar abaixo dos 8% ao longo do ano que vem. Isso sugere que o avanço dos salários vai seguir impactando a inflação de serviços. Nos 12 meses até novembro, os preços de serviços acumulam alta de 6% no Brasil, segundo dados da prévia de inflação de novembro. Tudo indica que os custos do setor vão continuar a ser o principal fator contribuindo para uma inflação acima da meta.
Nossa projeção é de um IPCA de 5,5% em 2024, frente a uma meta de 3% a ser cumprida pelo Banco Central. Ainda falando de inflação no Brasil, a gente traz agora os últimos números da prévia de inflação medida pelo IPCA 15. Esse índice acumulou alta de 4,8% nos 12 meses até novembro. Em outubro, o IPCA 15 registrava avanço de pouco mais de 5%. Então, embora a inflação ainda esteja elevada, houve sim um certo alívio nos últimos meses. Mas é importante lembrar que a meta da inflação é de 3,25% para 2023. A gente acredita que o IPCA vai ficar mais ou menos como está, perto de 4,8% até o final do ano. Ou seja, a meta de inflação pode não ser cumprida em 2023. Lembrando que ela já não foi cumprida em 2021 e 2022. Olhando para os últimos números dos índices de preços, a gente percebe que o alívio recente da inflação está relacionado à queda de cotação de commodities no mercado internacional. Isso contribuiu para a trégua dos preços de alimentos e de bens industriais no Brasil. Já a inflação de serviços vai continuar preocupando, como a gente falou agora há pouco. Apesar da recente moderação no IPCA, a gente acredita que a tendência é de que os preços voltem a registrar alguma alta no médio prazo. Seguindo, vamos falar ainda de inflação, mas agora na Europa, onde os preços continuam a perder força. É o que mostram os dados do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI. Nos 12 meses até novembro, o indicador acumula alta de 2,4%. Foi uma desaceleração importante, principalmente considerando que pouco mais de um ano atrás, em outubro de 2022, a inflação europeia estava acima dos 10%. Um dos fatores que tem puxado o índice para baixo é o preço da energia, que recuou 11% nos 12 meses até novembro. O alívio desses preços contribuiu para um recuo no índice cheio, mas o núcleo do CPI, que desconsidera energia e outros itens mais voláteis, como alimentos, álcool e tabaco, esse núcleo também está cedendo e chegou a 3,6% nos 12 meses até novembro, por causa do menor crescimento dos preços de bens e serviços. Esse recuo da inflação tem ocorrido apesar de o mercado de trabalho estar aquecido na Europa, o que gera uma pressão sobre os salários. A taxa de desemprego está em 6,5% na região, um patamar historicamente baixo. Nossa expectativa é de que o mercado de trabalho esfrie lentamente na Europa, levando a inflação para a meta, que é de 2%, de forma muito gradual. Nos Estados Unidos, os números do Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCI, reforçaram as apostas de corte nos juros americanos já no primeiro semestre do ano que vem. O PCI é observado de perto pelo Federal Reserve para definir a política de controle da inflação americana. O indicador desacelerou para 3% nos 12 meses até outubro, já o núcleo do PCI recuou para 3,5% no mesmo período. Embora os preços estejam perdendo força nos Estados Unidos, a inflação de serviços ainda é uma preocupação. O índice de preços do setor continua em um patamar elevado, acima dos 4%, em razão do baixo desemprego em território americano. Os dados do payroll vão ser divulgados nesta semana, lembrando que o payroll é a principal pesquisa de mercado de trabalho dos Estados Unidos. Como o Fed tem que olhar tanto para a inflação quanto para o nível de emprego, esses dados devem terminar de compor o cenário para a decisão de juros. O Fed vai definir em 13 de dezembro para onde vão os juros do país. Na última decisão, no início de novembro, o Fed sinalizou que não subiria mais os juros, por isso a expectativa para a próxima reunião é grande. A gente acredita que as taxas de juros devem permanecer elevadas nos Estados Unidos por um bom tempo. Na nossa visão, cortes graduais de juros aconteceriam apenas no fim de 2024. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Gabriela Santos, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Gabriela fez um balanço do desempenho dos mercados em novembro. Olha, fazia tempo que os investidores não viam um mês de tantos ganhos. Direto ao assunto, vamos então ouvir a análise da Gabriela. Semana passada fechamos o mês de novembro. E que mês de novembro para os mercados globais, que tiver uma carteira diversificada global, teve o seu melhor mês desde 1991. As ações globais subiram 9% só no mês e a renda fixa global subiu 4,9% no mês. Um mês realmente incrível. E como tem sido nos últimos meses, realmente impulsionado pelos movimentos na curva de juros americana.
Depois de terem subido quase 100 pontos base desde julho, os juros de 10 anos nos Estados Unidos caiu mais de 60 pontos base no mês de novembro, baixando de 5% para perto de 4,3%. E realmente foi uma discussão sobre remover riscos. Por exemplo, os dados de inflação do mês de outubro dos Estados Unidos saíram no mês de novembro e apontaram uma continuação do processo desinflacionário nos Estados Unidos. Então, removeu o risco da inflação estar reacelerando. Tivemos também dados do consumo nos Estados Unidos, que tinha sido um pouco forte demais no meio do ano, e dados iniciais de outubro, de novembro, mostraram uma certa normalização nos padrões de consumo, mas ainda um consumo positivo, resiliente. Então, o melhor dos dois mundos, forte o suficiente para apoiar a economia, mas não forte demais para causar de novo tal problema sobre a inflação reacelerar. A Gabriela também fala sobre como estão as expectativas dos investidores para a reunião do Fed, principalmente depois desses dados que reforçaram que a inflação americana deu uma trégua e que o consumo também está mais moderado nos Estados Unidos. Será que isso foi determinante para um consenso mais otimista entre os investidores? A Gabriela analisa. E, por fim, tivemos falas, comunicações dos membros do Banco Central americano que encorajaram a visão do mercado de que já tivemos a última alta de juros nos Estados Unidos nesse ciclo, que foi em julho, e que daqui para frente é uma história de manter os juros nesse nível e, eventualmente, começar a cortar os juros no ano que vem. Semana passada, várias falas de vários membros do Banco Central indicaram que estão mais confortáveis com o processo desinflacionário. Não vão querer comunicar a vitória cedo demais, mas já deu um sinal de que o próximo movimento será de corte de juros. Semana passada, o mercado começou a incorporar uma probabilidade de 60% de que o primeiro corte ocorrerá em maio do ano que vem. Vamos ver, vai depender muito dos dados de inflação daqui para frente. Então, começamos agora o mês de dezembro com um pouco mais de otimismo nos mercados. Vamos ter vários dados importantes esse mês, como mais dados de inflação do mercado de trabalho, já essa semana, na sexta-feira, nos Estados Unidos. Vamos ter, no meio do mês, uma reunião final do Banco Central americano. E, por fim, a nível global, muita atenção também em variáveis do mercado, como petróleo, que, na verdade, foi o único ativo que caiu mês passado, caindo mais de 5%, isso mesmo com um conflito no Oriente Médio. Então, vamos ver se os preços do petróleo ainda se mantêm contidos. A outra variável do mercado importante a monitorar é o dólar, que caiu no mês passado 3,5% frente a várias moedas, dado mais o otimismo com relação ao contexto econômico e o contexto de juros nos Estados Unidos. Vamos ver se esse movimento continua esse mês também. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 5 de dezembro, vai ser divulgado o resultado do PIB brasileiro no terceiro trimestre de 2023. A gente espera uma contração de 0,1% na economia brasileira em relação ao segundo trimestre. E no fim da semana, na sexta-feira, sai o payroll, o relatório de emprego dos Estados Unidos. A gente acredita que os dados de novembro vão mostrar um mercado de trabalho desaquecendo lentamente em território americano. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar um recado pra gente. Basta checar se no seu tocador tem uma caixa para publicar comentários ou se tem uma ferramenta de avaliar com estrelinhas. Pra gente é sempre muito bacana receber esse feedback. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto comigo, Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer.
Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!